Papo Sebrae. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Papo Sebrae. Hoje vamos falar um pouquinho daquela cidade que é a mais populosa do Distrito Federal e a cidade mais nordestina do nosso DF. Estou me referindo a Ceilândia. Ela é tão importante, tão estratégica, que o Sebrae DF preparou uma série de ações para comemorar esses 52 anos de criação de Ceilândia. Para nos ajudar a entender um pouquinho a importância desta data e principalmente falar dos detalhes das ações, eu tenho hoje duas convidadas. Estamos aqui com a Natália Lack e com a Letícia Garcia, analistas do Sebrae DF. Natália, bem-vinda, tudo bem? Tudo certo, Estevam. Da mesma forma, duas boas-vindas para a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, obrigada. Vamos começar falando com a Natália. Natália, o que vocês prepararam em termos de ações para marcar essa data? Que é importante, né? Mais de 52 anos de Ceilândia. Sim, com certeza. Na verdade, a gente criou algumas ações para prestarmos uma grande homenagem à Ceilândia e demonstrarmos e reconhecermos o papel dela na construção de Brasília, né? Eu acho que a gente tem um formato de eventos e esse ano, de fato, a gente está inovando porque nós montamos alguns roteiros para a Ceilândia, organizamos um festival gastronômico para a cidade e a gente quer justamente levar o plano piloto para a Ceilândia e que os próprios moradores de Ceilândia usufruam e reconheçam essa ação do Sebrae a partir de todos os movimentos e expressões culturais que existem lá. Então, a gente entende Ceilândia como um polo criativo do DF. Então, a gente está falando de cultura popular, é o maior reduto nordestino de Brasília. Então, a gente tem o cordel, a gente tem o repente. Tem o rap. Temos cordel, repente, forró, temos toda a cultura do hip hop, com grafite, com os MCs, com as batalhas de rima, temos os monumentos, a Casa do Cantador, a Caixa d'Água, que tem uma representação muito simbólica para a população. Então, a gente está reunindo tudo isso por meio aí de 5 roteiros que vão acontecer de quinta a domingo, e a nossa proposta é justamente reconhecer, valorizar e demonstrar todo o potencial de Ceilândia para o Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente vai destacar esses roteiros. Ela já adiantou um pouco, né? A diversidade cultural é muito rica, né? A Ceilândia é muito rica culturalmente falando. E em termos de empreendedorismo, Natália, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, também é um berço do empreendedorismo do Distrito Federal, justamente por essa garra, por essa inovação e por essa criatividade da população de Ceilândia. Letícia, gastronomia, né? Gastronomia é uma das marcas da cidade. Eu me referi aqui na abertura à cidade mais nordestina do DF. Me fala um pouquinho desse festival gastronômico. Com certeza. Na verdade, Ceilândia ela foi constituída, né, de nordestinos que vieram para participar da formação ali da construção inicial de Brasília. E aí tudo começou, a gente escuta muitos empresários, né? Então muitos deles falam assim, que tudo começou com a esposa, a mãe, fazendo marmitas para aquelas pessoas que vinham trabalhar. E aí estavam construindo Brasília, que era a capital, né? E aí eles ali apresentando aqueles pratos que eram feitos, né? Os aromas, os sabores. Acabou que tudo isso foram virando pequenos negócios, né? E muitos se consolidaram ali na feira de Ceilândia. Então, hoje nós temos ali, nós selecionamos, né, 10 restaurantes que fazem refeições, né, nordestinas, com essa temática nordestina. E aí é importante destacar que a maioria deles tem essa similaridade, né, por ser uma culinária nordestina, mas cada um tem uma história. Então, cada prato que está sendo apresentado, cada feirante ali, né? Cada um deles carrega uma história bem peculiar. Assim, esse festival gastronômico vai acontecer no coração de Ceilândia, na feira central da cidade. Isso, né? Isso mesmo. Alguns pré-requisitos você adiantou já, né? Tradição, história, e cada um vai apresentar um prato da culinária nordestina, mas que seja a marca do estabelecimento, né? Isso. Na verdade, existe uma praça de alimentação na Feira da Ceilândia, então não sei se posso chamar de um pré-requisito, mas algo que a gente identificou foi que fossem os restaurantes de refeições mesmo ali da praça de alimentação, que é o lugar que onde a gente vai fazer mesmo, celebrar mesmo o festival gastronômico. Deixa eu voltar a falar com a Natália. Natália, na sua visão, porque no rol das ações e dos próprios roteiros que você já destacou na sua primeira resposta, a gente pode dizer que cultura é também um berço do empreendedorismo?
Com certeza. Eu acho que cultura, eu acho que a própria escassez, a resiliência, eu acho que tudo isso desperta muito o potencial criativo das pessoas, né? E eu acho que Ceilândia se tornou esse reduto de criatividade não foi à toa. Eu acho que é pela própria história que essa comunidade passou desde que foi fundada, né? Até o contexto que ela nasce. Então, o que a gente está fazendo, eu acho que essas ações, elas têm um pano de fundo muito maior, que é a gente mudar a nossa relação com as nossas cidades satélites. Entender que o plano piloto não é o detentor do saber, que está sempre, né, ensinando, mostrando, né, e estabelecer uma relação de mais horizontalidade mesmo com as nossas regiões administrativas. Eu vou além, eu acho que a gente está indo muito mais para entender o que a gente pode aprender com Ceilândia do que com o que a gente pode ensinar para Ceilândia. Eu acho que a gente precisa criar esse olhar de mais reconhecimento, de mais valorização com as nossas cidades satélites. Né? Chega a ser um desafio de derrubar alguns preconceitos que ainda existem em relação às pessoas que moram no plano piloto, essa descentralização de ações? Sim, eu acho que sem dúvida é isso, né? Pela primeira vez a gente não vai ter palco, a gente não vai ter tenda, estaremos todos sob o mesmo teto e sobre o mesmo chão. E eu acho que isso é justamente levar o plano piloto para vivenciar o que é Ceilândia, né? Sem que a gente esteja ali subindo num palco, tendo, né? Então, assim, a gente está se apropriando daquele lugar, daquelas expressões culturais, do que aquelas pessoas possuem de melhor, e entregando isso no formato de roteiro, de um festival gastronômico. Então, eu acho que assim, é quebrar essas barreiras muitas vezes invisíveis, claro, né? Que são as mais difíceis, que são as mais difíceis, para criar uma relação mais democrática, de mais amorosidade com as nossas satélites, e entender o quanto que elas fazem parte realmente da constituição do que somos. E vou além. Acho que como lá a gente não tem tantas regras de tombamento, a gente não tem uma economia tão amparada e ancorada no funcionalismo público como é no plano, eu acho que são lugares que buscaram, que conseguiram expressar muito mais de um potencial criativo, de empreendedorismo, de soluções, de inovação, do que muitas vezes a gente tem no próprio plano, né? Com certeza. É interessante esse relato da Natália, Letícia. Pelo que você conversou com os proprietários de restaurantes, com essa vida gastronômica de Ceilândia, como é que eles receberam esse novo formato de evento que o Sebrae deve estar propondo? Eu gostei da analogia que você fez, não tem tenda, estamos todos sob o mesmo céu, né? Céu de Brasília, céu do DF. Como é que eles receberam? Eles esperam um impacto positivo da gastronomia de Ceilândia nesse pós-evento, nesse pós-aniversário da cidade? Com certeza. Assim, eles recebem sempre de braços abertos, né? Até por essa questão dessa tradição mesmo, que eles têm, assim, uma tradição muito forte de fartura. Então, a gente levou, né, profissionais para lá, para ajudar mesmo eles a formatar um prato num formato de festival, onde a pessoa que vai participar ela possa contemplar ali, experimentar, degustar de mais de uma banca, né? Porque geralmente a Feira da Ceilândia ela tem essa tradição. Tem clientes fiéis ali, mas quando eles chegam em uma banca, eles param, ficam ali, fazem aquela refeição. E muitas vezes o ato de experimentar, né? Muitas vezes eles vão fazer a próxima refeição só no dia seguinte, em decorrência da quantidade mesmo ali, né? Da fartura. Então, todos eles receberam de braços abertos, formataram os pratos para esse perfil de prato, né, de festival mesmo, entendendo que os colegas ali, né, as outras pessoas das outras barracas, precisam também ser contempladas, claro, como degustadas as pessoas que vão visitar. Agora, é uma competição saudável onde as pessoas vão votar naquele prato que mais lhe agradaram ou não? Não vai ter votação. Não tem é um festival mesmo para divulgar mesmo, né? Isso. Isso é uma competição saudável, entre aspas. Né? O que tem, na verdade, o que nós fizemos foi a seleção dos 10 pratos, né, 10 barracas participantes, e todos vão ser ofertados pelo mesmo valor de R$20. Ah, legal. Então, hoje, você experimentar esses pratos tem um valor muito maior, né? Então, todo mundo vai poder, a partir de R$20,
conseguir escolher 1, 2 pratos que te agrada, né? Enfim, que remete a alguma Mas memória. não dá para experimentar todos, Não, né? não dá. Como a Letícia, são fartos. É uma das características, inclusive. E eu os acho roteiros? que o exercício também do coletivo, né? Eu acho que foi importante para eles exercitarem esse olhar de comporem junto um festival. Eu acho que existe todo um exercício ali de diálogo e de Eu acho que padronização. essa visão coletiva, eu acho que é muito interessante porque todos ganham, né, Letícia? A partir do momento em que vocês mesmos, do Sebrae Def, estão disponibilizando um ônibus que vai sair da torre de TV aqui do plano e levar quem estiver interessado para conhecer as maravilhas de Ceilândia, eu acho que comércio, micro e pequenos empreendedores, pessoal da gastronomia, todo mundo vai ganhar. E essa questão do coletivo, assim, é muito importante, porque, na verdade, a praça de alimentação ali, né, o serviço de alimentação da feira é uma grande porta de entrada para as pessoas que vão ali na feira conhecerem o que tem por trás ali, né? Então, tem pessoas que vendem roupas, calçados, produtos naturais, e esse aspecto do entendimento da coletividade vai além ainda da alimentação, né? Os feirantes que estão por trás ali, nesses outros segmentos, eles entendem a importância da gastronomia na feira também. Mesmo que não estejam diretamente participando deste festival, mas eles estão ali. De certa forma, eles vão também ser beneficiados, que a feira é um patrimônio da cidade. Me chamou a atenção, Natália, na abertura, quando você destacou esses roteiros, você disse o seguinte: é importante que os moradores do Plano Piloto conheçam a potencialidade de Ceilândia em termos de gastronomia, de cultura, da pujança do comércio, enfim, um comércio muito forte. Mas você falou também que os próprios moradores conheçam. Você acha que tem morador que ainda não conhece toda a potencialidade da cidade onde ele vive? Com certeza, não só em Ceilândia, né? É algo que a gente já conversou em outros podcasts, né? Essa questão do olhar do turista, né? E a gente, o tempo inteiro, eu convoco para a gente exercer o olhar do turista na própria cidade, né? Na nossa própria cidade, porque quando a gente se desloca para outro lugar, a gente passa a ter esse olhar, o olhar da curiosidade, o olhar do entusiasmo, o olhar nos detalhes, né? E eu acho que no nosso cotidiano a gente perde muito isso. Então, o que eu entendo que o sentimento de pertencimento e de valorização do nosso local passa muito por a gente exercer esse olhar do turista no nosso próprio local de vivência, né? Então, eu acho que para eles também, porque quando eles enxergam o plano, um ônibus plotado, né, porque a gente vai ter uma ativação de uma marca, né? Quando eles enxergam o quanto que as pessoas de fora estão valorizando aquele território, a tendência é que eles também passem a valorizar mais o seu próprio território. Então, agora, esse roteiro, como é que vai funcionar? Por exemplo, eu vou para Ceilândia, nessa semana onde o Sebrae está promovendo essas ações, e haverá um ônibus rodando a cidade nesses pontos ditos turísticos ou pontos que mereçam a atenção das pessoas? Acho que são duas coisas que vale a gente reforçar. O festival gastronômico ele vai estar acontecendo de quinta a domingo, aberto para todos na Feira de Ceilândia. Então, você pode sair com o seu carro daqui e ir direto para Ceilândia. Essa questão do roteiro, são 5 roteiros, e a gente vai ter um roteiro fechado na quinta-feira para alguns parceiros estratégicos que a gente entende que pode, inclusive, dar continuidade a esse projeto, né, de desenvolvimento do turismo nas nossas RAs, de valorização da gastronomia, da cultura. Na sexta-feira também são 2 roteiros fechados com as escolas, dentro do nosso projeto do Educação Empreendedora. Ótimo. Então, a gente já está criando roteiros já que a gente está chamando de Juventude e Cultura Hip Hop, né? Porque a gente sabe que é uma temática que seduz mais os nossos jovens. E no sábado e domingo a gente vai ter aí realmente os roteiros que vão estar abertos para a nossa população, saindo da torre de TV, parando na Feira de Ceilândia, onde as pessoas também podem embarcar, e aí a gente vai ter um roteiro acontecendo ali e chegando na feira, para que as pessoas possam participar do festival. Então, as saídas são bastante pontuais, mas o festival vai estar acontecendo de quinta a domingo. É interessante, né, Letícia, para a gente encerrar, que vocês se preocuparam com todos os públicos, né? Independentemente da faixa etária, mas priorizando também o estudante, né? Talvez a porta de entrada para essa garotada seja a cultura hip hop, que marca
a Ceilândia, mas também dar aos jovens a importância, a necessidade de valorizar o que o DF tem, né? Sim, é muito importante porque, às vezes, o jovem da periferia, né, ele pode talvez sentir algum envergonhamento, né, e aí isso reforça muito da identidade deles, né? Quando a gente apresenta para eles o que a cidade deles tem, né, a importância da cidade, a história da cidade, que, como já foi falado, às vezes não é conhecido nem pelos próprios moradores, né, principalmente sendo um jovem, um adolescente. Então isso é muito importante, assim, já vislumbrando o futuro mesmo da cidade, do que a gente está podendo contribuir ali, né? Letícia, privilégio tê-la aqui, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Seja um sucesso esse festival gastronômico. Da mesma forma, Natália, algo para destacar e que você acha relevante para deixar como mensagem nesses 52 anos de Ceilândia? Acho que é isso, acho que é parabenizar, reconhecê-los e homenageá-los, né? E eu acho que Ceilândia, na verdade, é de todos nós, porque Ceilândia é Distrito Federal, né? Então, acho que todos nós precisamos nos comprometer, reconhecer e valorizar, e essa ação do Sebrae é uma oportunidade para a gente estar visitando a partir de uma programação aí super exclusiva que a gente está oferecendo para Brasília. Eu acho que você teve a oportunidade com as informações, né, da Natália Lack e da Letícia Garcia, de perceber o quão estratégica é Ceilândia para a economia do Distrito Federal, culturalmente até uma referência em nível nacional, e certamente continuar abrindo portas para o empreendedorismo. Papo Sebrae volta semana que vem com mais informações, dicas para você, micro e pequeno empreendedor do nosso Distrito Federal. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.